Galera, recadinho rapidinho antes de começar o vídeo. Eu lancei a campanha do Setor 2814 para quem quiser ajudar o canal. Existem algumas recompensas, como entrar no grupo do Telegram do Setor 2814, ter a opção de participar de uma live com a gente e até de você dar um tema e eu fazer aquele vídeo pesquisado para vocês. Tudo isso para que com essa ajuda financeira eu consiga pagar o servidor do site, o domínio também, e voltar a postar conteúdo por lá. Também investir em equipamentos e material de pesquisa e quem sabe no futuro não dê para pagar um editor e assim sobra mais tempo para produzir mais vídeos para vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu pesquiso e tento trazer um conteúdo diferente para vocês e sempre faço com muito carinho. No Catarse, o mínimo de contribuição é de R$5, mas se você quiser colaborar com qualquer valor, nem que seja R$1, eu estou deixando aqui embaixo o Pix para vocês. Também vai estar na descrição o Pix e também o link do Catarse. E importante, eu não vou condicionar o futuro do canal a esse financiamento. O canal sempre vai existir até o dia que eu cansar. Então é isso, um ótimo vídeo para vocês. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 2814. E no vídeo de hoje vamos tentar resolver um dos grandes mistérios da DC Comics, que é qual a atual idade do Superman. O personagem ele surgiu em 1938 e teoricamente, agora em 2023, ele teria 85 anos de criação e não do personagem. É tanto que eu já vi até algumas pessoas falando, mas como ele já estava adulto na Action Comics, quer dizer que hoje em dia ele tem mais de 100 anos? Não é bem assim que as coisas funcionam. Na verdade, tudo depende da versão que estamos falando, porque no universo principal existiram três Superman, né? A versão pré-crise, a versão pós-crise e essa dos 952 em diante. Fora os vários mini reboots no meio disso. Tem também versões mais jovens que essa do Superman do universo principal e tem também versões até mais velhas, como a mais lembrada seria a versão do Superman do Reino do Amanhã. Mas antes temos que gastar um tempinho em uma discussão. Será que um ano pra gente é também um ano para os personagens dos quadrinhos? Eu sempre achei que, na maioria dos casos, um ano pra gente duraria poucos dias ou até meses em relação ao universo DC. Por exemplo, a própria Crise nas Infinitas Terras. Pra gente durou um ano de publicação, mas pra eles foi muito pouco tempo, vai, 1, 2 dias, não sei. Até a própria Crise Sombria, pra gente durou quase um ano, pra eles também foi muito pouco tempo. Eu acho que a única vez que realmente durou um ano pra gente, como um ano pra DC, foi naquela saga 52 semanas, mas de resto, tudo bem menos. Na era pré-crise, esse lance de um ano pra eles ser um ano pra gente, isso só acontecia quando convém. Até a própria Liga da Justiça muitas vezes levou isso em consideração na teoria, mas no caso, na prática, os personagens não envelheciam tanto visualmente. Eu poderia até citar vários personagens com ou sem poderes que não ficaram tão velhos com o passar dos anos. Mas ok, vamos focar somente no Superman aqui e vocês podem até alegar, o Superman é um alien, ele não envelhece como os demais. Eu até concordo com isso só na teoria, porque na prática a DC nunca usou esse fato. Primeiro porque os personagens que vivem ao lado do Superman também não envelhecem. Se o próprio Superman, assim, com uma idade de 50 e tantos anos, mas tivesse uma aparência mais ou menos de 30, por que a Lois Lane, que é próxima a ele, não estaria bem mais velha, né, no caso visualmente? Ela sempre está tão jovem quanto ele. A própria versão do Superman da Terra 2, ele deveria ser jovem comparado à Lois Lane da Terra 2 também, mas os dois envelheceram ao mesmo tempo. Até a própria versão do Reino do Amanhã ali, todo mundo envelheceu como o próprio Superman. Mas são as crianças e adolescentes que nos fazem bater o martelo sobre isso. Por exemplo, o próprio Billy Batson. Por que ele nunca cresce com o passar dos anos? No ano de 87, na saga Lendas, já existia um Capitão Marvel, então o Billy Batson era uma criança, e ainda em 2005, no nosso ano, o Billy Batson não cresceu quase nada, e pra gente se passaram 20 anos. Ou então, alguém explica como é que o Tim Drake, né, o Robin, passaram várias décadas como adolescente. A mesma coisa também com o Damian, né, que eu acho que já deveria ter sido adulto, mas no máximo ele cresceu de criança para adolescente. E no pré-crise, o Superboy também teve várias histórias contadas entre o ano de 45 até 86, ou seja, 41 anos de aventuras, onde ele ainda era um adolescente. No máximo ele cresceu de 8 anos para, sei lá, uns 18 anos ali no final da década de 80. Eu até tinha uma ideia para tentar consertar tudo isso. Assim, pra gente, a Segunda Guerra Mundial terminou no ano de 45 e hoje em 2023, quase 80 anos depois, faria sentido se pra DC tudo isso se passasse em 40 anos, por exemplo.
Dessa forma, faria sentido os personagens que atuaram lá na Segunda Guerra Mundial, da Sociedade da Justiça, eles terem lutado por lá e continuar vivos até hoje em dia. Para isso funcionar e manter os acontecimentos do nosso mundo, que nem os deles, é só se lá acontecesse tudo bem rápido. Como a Guerra Fria, lá demorasse somente uns 15 anos, enquanto pra gente demorou uns 40. A distância entre a queda do Muro de Berlim e o atentado das Torres Gêmeas, pra gente durou 12 anos, mas vai que pra ele durou 5 ou 6, e assim vai. Então, já que eles não falam a idade dos personagens, então é só eles não falar o ano que está acontecendo ali dentro das revistas. Porque realmente não faz sentido, né? O Superman tá lá, em 2001 caiu a Torre Gêmeas aqui pra gente, pra eles também. Aí se passa, sei lá, 20 anos, tem algum atentado pra gente, pra eles falar que é 2022 pra eles, Superman tá jovem ainda. Não faz sentido. Não. Superman, beleza, né? Falar que ele é alien, envelhece, mas qualquer outro personagem, a Lois tá jovem ainda com 30 anos depois. Não faz sentido. E ainda assim, essa minha ideia quase não justificaria o Billy Batson ainda criança, né? Teria que fazer alguma mágica para isso acontecer também. Uma outra coisa é sobre a data de aniversário do Superman, né? Porque geralmente quando um personagem não tem data de aniversário dita, muitos até supõem que ele nasceu no mesmo dia que saiu a primeira revista desse personagem. Mas ainda assim não é tão simples, até no caso do Superman, né? Então vamos supor que ninguém sabe o aniversário dele, a pessoa ia pegar assim, lá na Action Comics número 1, na capa fala junho de 38. Mas se formos até procurar mais especificamente, é 30 de junho de 38, beleza. Mas assim, será que essa data da capa é a verdadeira? Mas uma coisa que vocês precisam saber é que antigamente essa data na capa da revista não seria na verdade a data que ela foi criada. Ou seja, não era o mês ali que ela foi colocada à venda, e sim o mês que ela seria retirada das bancas caso não vendesse. Então, por exemplo, se a revista tivesse uma data, sei lá, de abril, é porque ela seria removida das bancas nesse próprio mês de abril. Então, dito isso, tem três possíveis datas lá em 1938. A primeira é 18 de abril, que é a data dita pela DC durante um testemunho na corte, quando ela tentou processar a Fox Comics, né, por causa do Wonder Man. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Abril foi a data onde foi registrado os direitos do personagem de Superman. Depois, em algumas matérias, acharam a data de 26 de abril, né, uma semana depois, que seria uma data possível de quando começou a fazer as vendas. E depois acharam a data de 3 de maio, que realmente tinha indícios que começou a ser vendida a Action Comics nessa data. Bom, até aí beleza, realmente não tem uma unanimidade quando foi criado o personagem. Mas e dentro dos quadrinhos? Será que tem alguma menção de alguma data de aniversário dele? Cara, eu fiz uma pesquisa imensa e vou contar aqui a linha do tempo dos que eu achei, né? Vai que você tenha achado mais outra coisa que ficou faltando, você já coloca aí nos comentários, também aproveita e já deixa o like também. Porque assim, no começo tinha aniversários do Superman, mas não citava data. Então vou citar aqui a data que saiu essa revista, porque até faz sentido. Porque se é uma revista que está tendo aniversário, então a data que saiu, pelo menos é o mês que ele faz, né? Então a primeira vez que é citado algum aniversário do Superman foi na Adventure Comics número 103, lá em 1946, que é mostrado o aniversário de 10 anos do Clark. Não se sabe o dia, mas como a revista saiu em abril, então teoricamente é no mês de abril. Depois, alguns pesquisadores citam que o mês de aniversário de Superman é em outubro, pois na Action Comics número 149 foi justamente o mês que saiu essa revista e tem citações de aniversário por lá. Como a revista é de 1950 e é Superman aqui, podemos até falar que esse é o aniversário de Superman da Terra 2, porque foi a única vez que mencionaram esse personagem. O próximo possível aniversário do Superman ocorreu na Action Comics número 241, aqui já é 1958, ou seja, já é Terra 1 aqui, né? Então é a primeira vez que temos um dia, né, da data do aniversário do Superman, que mostra um diário na data 10 de junho, então até coincide com o mês que saiu essa revista também. Mas na verdade, dentro dessa história, é dito que essa data de 10 de junho é o dia que a nave do Superman, desse universo da Terra 1, no caso, caiu em Smallville. Então não é o aniversário dele, não é o dia que ele nasceu, é o dia que ele chegou à Terra. E finalmente em Superman 263 que foi revelada a data de aniversário do Clark, né, que é 18 de junho, que é dito no texto, que foi o dia que o Kal-El chegou na Terra e foi encontrado pelos Kent, desmentindo a data anterior de 10 de junho. Nessa história é até dito que o Kal-El tem uma verdadeira data de aniversário quando ele nasceu em Krypton, mas não fala que data é essa.
E também estabelece que os kryptonianos só comemoram aniversários de 6 em 6 anos, dando até a entender essa questão aí, né, de ele envelhecer muito mais lento que os demais. E uma curiosidade legal é que se formos buscar o porquê dessa data, é que coincide com o aniversário do Bud Collyer, né, que é o dublador do Superman nos rádios, em 1940. Então foi provavelmente uma homenagem a ele. Depois disso, a DC lançou 3 calendários dos aniversários dos heróis e vilões da DC. Eu já contei mais detalhes sobre isso nesse vídeo acima, vocês podem ver lá de todo mundo. Nesse primeiro calendário, no ano de 76, ficou estabelecido que o Kal-El nasceu no dia 29 de fevereiro, por isso que ele envelhecia lentamente, né, porque só tem essa data de 4 em 4 anos, e até teoricamente seria também o aniversário do Billy Batson, também esse mesmo motivo que ele envelhecia pouco. E ainda nesse calendário fala que no dia 16 de junho Krypton explode e 2 dias depois o bebê Kal-El cai na Terra, né, no caso, casando até com aquela data da revista anterior, 18 de junho, que seria o aniversário do Clark mesmo quando chegou à Terra. Após isso, na primeira série da revista Mundo de Krypton, tem uma informação muito interessante que é dita que 18 anos kryptonianos equivalem a 25 anos terrestres. Vai começar a parte matemática aqui do vídeo, né? A proporção de 1,38. Ou seja, enquanto nós fazemos aniversário a cada 12 meses, é como se os kryptonianos fizessem aniversário aproximadamente 16 meses e meio. Ou seja, se pensarmos assim, o aniversário de Superman é variável a cada ano. Além disso, nessa revista, eles traduzem o aniversário do Kal-El para o sistema de medida de Krypton. Ou seja, o Kal-El nasceu no dia 35 Eorcs de 9.998, que é o equivalente aqui ao 29 de fevereiro pra gente. Já no ano seguinte, na nova revista Superboy, é mostrado o aniversário de 16 anos do Clark aqui, mas tinha 17 velas no bolo, né? E até os Kent alegou que era uma tradição para dar boa sorte, mas depois conta uma história secreta que o presente de 8 anos do Clark foi os pais deixarem ele começar a carreira como Superboy. Ele já aparecia antes, né, mas sem ninguém ver ele. Aí até aparecem uns aliens que querem deixar de ser imortais, e isso só daria certo se passassem a imortalidade para o Superboy, ficando com a aparência de 8 anos de idade para sempre. Mas é claro que isso não acontece, e por isso que os Kent colocam uma vela a mais quando o Superboy faz aniversário, para sempre comemorar que ele está crescendo. Aliás, só um parênteses aqui, essa história é muito doida porque tem uma imagem dos Kent quando o Superboy tinha 16 anos, e quando eles voltam no passado quando o Superboy tinha 8, os Kent ficam velhos, né? E tem até uma nota falando que realmente eles eram velhos, depois ficaram jovens por conta de uma química de outra dimensão e tudo mais. Eu nunca li essa história não, mas depois vou dar uma procurada aqui. E depois tem até a fase que eu quero contar depois aqui no canal, que é o que aconteceu entre o tempo entre Superboy e Superman, né, no caso. No começo até vemos a saída de Superboy de Smallville, indo até Metrópolis, né, quando os Kent faleceram. Ele acabou o colégio aqui, vamos supor que eles tinham 18 anos, e decide ir para a Universidade de Metrópolis. E para fechar aqui a fase pré-crise, né, que já está gigante, em uma das últimas histórias na Superman anual número 11, no dia 29 de fevereiro, que diz dentro da revista, a Mulher Maravilha, o Batman e o Robin, que já é o Jason Todd, eles estão indo deixar um presente de aniversário para o Superman. E perceba que em nenhum momento aqui é dito nessas histórias a verdadeira idade do personagem. Tirando o Superboy, que falou lá que tem 10 anos, 16, mas de Superman não tem. Até tentei contar quantas velas tinha no bolo, mas realmente não dá pra saber. O pessoal desenha bem mal, só pra realmente não dá pra contar. Então eu achei uma informação. No ano de 68, a DC fez mais ou menos aquele FAQ, né, aquela fórum de perguntas frequentes. E ali foi dito que o Superman tinha, naquele ano de 68, mais ou menos 32 anos. A Lana e a Lois eram 1 ou 2 anos mais jovens que ele. A Supergirl chegou na Terra com 15 anos e naquele ano de 68 ela tinha 19. E assim, se formos contar no nosso tempo, ela envelheceu 9 anos, já que ela surgiu em 59. E no universo DC, esses 9 anos para ela só virou 4. Então já é uma ideia que realmente nosso tempo se passa mais rápido que para eles. Aí também fala aqui que o Jimmy Olsen tinha 23 anos e o Perry White tinha aqui 55 anos nessa data. Depois, em 1980, ou seja, 12 anos depois, o Cary Bates e o Curt Swan deixou claro que o Superman ali tinha no máximo 29 anos, até contrariando a informação anterior, porque uma força misteriosa tinha sumido com todas as pessoas de 30 ou mais anos, mas o Clark, a Lois e a Lana permaneceram ali na cidade. E recentemente na revista Relógio do Apocalipse deixou estabelecido várias datas.
18 de abril de 38 foi a primeira aparição pública do Superman da Terra 2. Depois é dito que no ano de 56, não se sabe a data aqui, o Superman da Terra 1 pré-crise surgiu pela primeira vez aos 25 anos de idade, ou seja, ele nasceu em 1931. Então vamos voltar com a matemática aqui para o vídeo. Vamos fazer duas contas. Se o ano nosso é um ano para DC, o Superman da Terra 1 pré-crise teve sua última aventura lá na crise nas Infinitas Terras com 55 anos de idade em 1986. E se usarmos a métrica de Krypton, dado que ele nasceu em 31, fazendo aniversário a cada 16 meses e meio, ele finalizaria o pré-crise com 40 anos. Entrando agora na era pós-crise, vamos primeiro falar sobre as datas de aniversário. Primeiro que a revista Time fez uma matéria quando o personagem do Superman chegou a seu aniversário de 50 anos de criação, em 1988, e depois usou a data de 29 de fevereiro como o verdadeiro aniversário dele. Então eles mantiveram essa tradição do calendário. E dentro também da revista falava que não dava para saber a verdadeira idade de Superman. E depois, na Action Comics número 655, dá a entender que o dia 29 de fevereiro não seria o aniversário dele lá em Krypton, sim a data que ele chegou à Terra. Eu acho que eles erraram em alguma coisa, mas beleza. Até essa revista é bem legal, que resume toda a trajetória do Clark desde criança, adolescente, até a fase adulta dessa versão pós-crise, com fotos e tal, assim, até o boletim escolar aqui dele, bem legal mesmo. Já nas outras mídias, a versão pós-crise é tudo na doida. Na série Lois e Clark, os Kent acharam o Clark no dia 17 de maio, e na série Smallville, os episódios que mencionavam o aniversário do Clark eram sempre exibidos no começo de maio. Então, o aniversário dele na série era maio mesmo. E quando o Geoff Johns rebootou o Superman pós-crise lá em Origens Secretas, ficou estabelecido que o aniversário do Clark é dia 1º de dezembro, contrariando tudo. Na verdade, essa é a data que os Kent acharam o Clark na Terra. E sobre a idade do Superman pós-crise, tivemos algumas citações ao longo dos anos. Em Superman número 1 tem uma citação do Metallo que fala que viu a nave de Superman pousando na Terra há 28 anos atrás. Ou seja, então ficamos sabendo que com 28 anos o Clark já era Superman, mesmo que no começo de carreira, e pra gente essa história se passa no ano de 87. Até onde eu sei, a próxima informação sobre a idade do personagem é mostrada no obituário do Superman, quando diz que ele era Superman há quase uma década. Após a saga da morte de Superman, em 93, a DC lançou uma espécie de revista, meio que uma veja da vida, chamada News Time, com várias matérias sobre a morte de Superman e tudo mais. Em uma seção mostra que o jornalista Clark Kent ficou desaparecido, e ele é mostrado que ele tinha 34 anos de idade. Então, se fizermos a conta, ele devia ter começado realmente em 87 com 28 anos. E é até engraçado que todo mundo, inclusive eu, reclama que Smallville demorou demais, para o Clark virar o Superman. Mas vamos supor que na primeira temporada ele tinha 14 anos, e a série teve 10 temporadas, ele virou Superman com 24 anos. E fazendo aquela conta bem de bodega mesmo assim, se no ano de 87 pra gente ele tinha 28 anos, o Superman pré-crise teoricamente encerraria suas histórias em 2011 com 52 anos, se usarmos justamente a data de um ano para eles é um ano pra gente. Se usarmos a conta kryptoniana, ele terminou com mais ou menos 38 anos de idade. Já nos 952 eu não encontrei nenhuma menção sobre idade ou aniversário do Superman. Só se sabe que ele virou Superman nos seus 20 e poucos anos. Mas como ninguém gosta dessa versão, então beleza, não saber mesmo. E no começo da saga Renascimento, graças a um ataque do Mr. Mxyzptlk, ocorre uma fusão do Superman e da Lois pós-crise com as suas versões dos 952. E aí a gente conclui que a idade atual do Superman é uma média da idade das duas versões do personagem. Faço já essa conta para vocês. E voltando aqui ao Relógio do Apocalipse, não tem nenhuma data sobre o atual Superman, mas é mostrado que sempre haverá vários reboots. Em 18 de abril de 2038, o Superman vai aparecer para o público pela primeira vez com 22 anos de idade, ou seja, bem mais jovem aqui, e depois essa realidade alterada, onde nessa mesma data, o Jonathan, a Martha e um bebê chamado Colin encontram um garotinho Clark de mais ou menos uns 3 anos. Então assim, não dá pra saber o que vai ser do Superman, mas sempre vai ter esses reboots, ele vai ficando mais jovem e tudo mais, e vai contando de novo as histórias. Ó, aviso importante, a partir daqui
não leve nada a sério do que eu vou falar, certo? Não é uma verdade absoluta, até porque a DC nunca falou sobre isso, né? Não estabeleceu nada, então é só coisas que eu acho baseada nos fatos que eu achei. Só para dizer mais um indício de que o ano nosso não é o ano deles, já que o Superman pós-crise voltou, né? Se ele está existindo até hoje em dia. Porque assim, se em 93 ele tinha 34 anos, então em 2016, antes da fusão, ele teria 57 anos. Então vamos supor que a Lois tem uma idade próxima do Clark. Eu vou até colocar que ela tem 2 anos a menos que ele. Então em 2016 ela teria 55 anos. E foi a data, né, e no caso no ano anterior, na Convergência, 2015, que ela deu à luz, né, no caso. Ela não tem como dar à luz a 54 anos de idade. Ela não é nem a Cláudia Raia, né, e tudo mais. Até porque a idade dela é de 30 e poucos. Então eu já vi até um site dizendo que ela se casou com o Clark com 33 anos, né? Só que esse site também não tinha fonte, pode ser chute também. Mas pra mim, visualmente, ela deu à luz ao Jonathan Kent, vamos botar aqui uns 37 anos, né? Vamos supor que o Clark tinha 39 aqui. Após dar à luz em Convergência, eles voltam no tempo, né, com a idade deles ainda, né, não rejuvenescem, e eles vivem todo o período dos 952 escondidos. Eles presenciaram até a invasão do Darkseid naqueles 5 anos antes. Então vamos supor que a invasão do Darkseid ali foi em 2006. Então eles estavam lá em 2006, né, com o Jonathan, estavam bebê nessa época aqui. E depois se passa mais ou menos uns 5 anos, eu vou chutar que é 2011, né, que é o presente do 952. Aí já mostra lá o Jonathan com mais ou menos uns 5 anos. E em 2016, em uma revista, o Clark fala que o Jonathan tem 10 anos de idade ali. Beleza. Então se passaram 10 anos para ele, e como eu falei, se o Clark aparentava ter uns 39, então em 2016 ele teria 49. E eu vou chutar que o Clark lá dos 952, ele virou Superman exatamente com 20 anos de idade. Então com 22 teve a batalha lá contra o Darkseid, 27 seria o presente lá na Liga da Justiça, e ele morreu lá nos 952 com 32 anos de idade, né? Então eu vou pegar a fusão de 49 anos do Superman pós-crise, 32 anos do Superman 952, vou juntar, somar, fazer a média, então dá mais ou menos 40 anos de idade lá em 2016. Então após a fusão, eles tinham 40 anos de idade. Então, atualmente, o Superman teria mais ou menos seus 47 anos, né, de 2016 a 2023, passaram-se 7 anos. É uma conta bem porca, é uma conta cheia de suposições, mas essa é a conta que eu posso fazer para vocês atualmente. E mesmo assim eu acho que está errada, porque assim, a Lois, né, teoricamente o Superman tem 47, ela deveria ter seus 45 mais ou menos, e ela não aparenta isso. Na verdade faz uns 30 anos nas HQs que a Lois aparenta ter uns 35 anos de idade, se passa o tempo e ela não ganha nenhuma ruga. Sobre a idade vocês percebem que não dá para ter uma definição sobre isso. Sobre a data de nascimento, eu decidi que eu vou adotar realmente a data de 29 de fevereiro, porque ele nasceu em Krypton nessa data, e ele chegou na Terra em 18 de junho. Então assim, cada um decide qual data quer, né, com a base do que eu falei aqui, até se você achou outra aí, né, mais. E assim, nesse canal tem muitos vídeos do Homem de Aço, né, apesar de ter um nome relacionado ao Lanterna Verde, eu acho que Superman, né, é o maior de todos, o herói, e ele merece ter a sua popularidade de volta, por isso que eu faço tanto vídeo sobre o personagem. Eu espero que não tenha muito xingamento, mas assim, eu só falo coisas baseadas em fatos dos quadrinhos, eu não falo coisas em achômetros, né? Então, realmente, se eu deixei faltar alguma coisa, depois vocês me falam aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, eu vou perguntar para vocês, qual é a idade que o Superman tem para vocês? Vocês concordam com o que eu falei? Quer chutar outra idade? Quer botar que ele realmente tem 30 e poucos anos há muito tempo e não tem uma explicação para isso? Pessoal, deixa o like aí, ajuda também a gente lá no Catarse ou então no Pix pra gente conseguir manter os custos do site, né, que tá dando muito trabalho aí. Mas assim, deixa seu comentário também, compartilha com os amigos, ajuda aí da melhor forma que vocês podem para sempre tentar o canal crescer e manter junto com vocês. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!